Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência, tanto nos atendimentos no consultório como no Instagram também, a gente tem ali a caixinha de perguntas e frequentemente as pacientes perguntam a respeito de queda de cabelo e alisamento em procedimentos químicos para o cabelo, tanto relacionado a uma queda mais intensa, como também aquele processo que a gente chama de calvície feminina, em que o fio vai ficando mais fino, mais rarefeito, em que a gente até observa o couro cabeludo por entre os fios em alguns casos. E será que realmente existe então uma relação desses processos de queda, de afinamento com o alisamento capilar? Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso vídeo, aperte o botão de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bom, antes da gente responder essa questão de alisamento e queda, é importante a gente diferenciar duas situações que são comuns. Uma delas é aquela que eu falei inicialmente, que é a queda de cabelo, o afinamento do cabelo, diminuição da densidade capilar. E uma outra situação é de quebra das hastes. O cabelo ele cresce normalmente, ele é produzido normalmente, mas acontece ali alguma fragilidade na haste em que ela parte com facilidade. Essas situações a princípio são independentes, eventualmente até pode acontecer tudo ao mesmo tempo, mas a gente sempre tem que tentar diferenciar. E por que isso é importante? Quando a gente fala de alisamento ou de outros procedimentos químicos que a gente faz no cabelo, ou que podem ser feitos no cabelo, tende a ocorrer uma fragilidade da haste. E quando há uma fragilidade da haste, uma fragilidade do fio, geralmente ocorre quebra. O cabelo parte. Ele é produzido, porém ele quebra em algum momento. E isso acontece quanto mais intenso, quanto mais intempestivo, digamos, for esse procedimento, e também se ele é associado a outras práticas inadequadas. Então, a paciente, por exemplo, ela faz um alisamento, a haste já fica mais fragilizada e, além disso, ela faz um penteado muito forte, com uma tração muito grande no cabelo, e aí que você realmente tem a quebra ali das hastes, né? As hastes partem. Ou outros danos que podem acontecer para a haste do cabelo, por exemplo, o uso de chapinhas, ou o secador muito quente, um dano térmico que se soma já àquela fragilidade que ocorreu em função do alisamento e o cabelo quebra com mais facilidade. Ou seja, o alisamento ele fragiliza a haste do cabelo, muitas vezes até não fica tão frágil, então não é todo mundo, obviamente, que faz alisamento que vai ter quebra do cabelo. Muitas vezes é uma alteração sutil. Em outros casos, porém, ela pode ser mais intensa e pode, de fato, levar à quebra do cabelo, principalmente se associados múltiplos procedimentos. Então faz o alisamento, faz a tintura, tem, como eu falei, hábitos no dia a dia que favorecem a quebra do cabelo e realmente isso pode ser um problema. Então, de uma maneira geral, pensando no bem-estar, na saúde do seu cabelo, o ideal realmente é que a gente não fizesse nenhum procedimento químico. Agora, a pergunta que foi feita é: o alisamento, ele ao longo do tempo, ele pode levar a um processo de calvície feminina, a uma dificuldade da raiz do cabelo produzir o cabelo, ou a situações de queda mais aguda? A pessoa fez ali um alisamento, uma tintura, ela pode ter uma queda intensa de cabelo nos próximos dias, né? Então daí não é o cabelo que parte, não é o cabelo que quebra, é o cabelo que realmente cai da raiz. A gente tem até um vídeo aqui no canal falando dessa diferença do cabelo que cai da raiz, do cabelo que quebra. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito disso, deem uma olhadinha no vídeo. Então, essas situações de afinamento e realmente queda de cabelo, a princípio não se associam com os procedimentos químicos. Então, quando uma mulher, por exemplo, tem um afinamento, o cabelo está ficando muito ralo, ou ela percebe uma queda muito intensa, é importante que ela seja avaliada em consulta com dermatologista. A gente faz aquele exame, a tricoscopia, conversa, entende a saúde global dessa paciente para identificar a causa daquele problema. Qual que é a minha grande preocupação? Muitas vezes eu atendo pacientes que vêm perdendo cabelo ao longo dos anos, por exemplo, por um quadro de calvície feminina, que a gente sabe que é primariamente genética, a pessoa tem essa tendência de afinamento e a gente tem tratamento para isso,
mas muitas vezes ela não procura o médico porque ela entende que está relacionada ao hábito dela pintar, dela fazer um alisamento, dela fazer um procedimento químico, ela entende como sendo normal desse processo. E na verdade não é. Então muitas vezes as pessoas atribuem a queda, atribuem a perda capilar a algum procedimento químico ou algum tratamento capilar que fizeram e na verdade a gente deixa de identificar a causa principal. Agora, um outro elemento que é importante, eu gostaria de conversar com vocês, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar da alopecia frontal fibrosante. A alopecia frontal fibrosante é um tipo de perda de cabelo, mas muito específico. Então lembrar, pessoal, que queda de cabelo tem várias causas e agora a gente está falando de uma causa muito específica chamada alopecia frontal fibrosante. Felizmente, ela não é muito frequente, apesar de estar se tornando cada vez mais frequente nos últimos anos, e ela leva a uma perda de cabelo principalmente na região da frente, na linha da testa, das laterais. E qual que é a grande preocupação? A frontal fibrosante, ela geralmente leva a uma perda gradual dos cabelos, não costuma ser uma coisa rápida, porém, a princípio é uma queda definitiva, ou seja, o cabelo que a paciente perdeu, ela não recupera mais. Infelizmente, a gente ainda não sabe a causa da frontal fibrosante. Porém, nós fizemos um estudo aqui no Brasil que nós entrevistamos pacientes com frontal fibrosante, pacientes que não sofriam de frontal fibrosante a respeito de hábitos de vida, cuidados com os cabelos. Esse estudo foi publicado no Jornal da Academia Americana de Dermatologia e a gente observou nesse questionário que as pacientes que sofrem de frontal fibrosante, que sofriam de frontal fibrosante, faziam alisamento com formol numa frequência maior do que as pacientes que não tinham. É um dado importante. Claro que esse dado isoladamente não quer dizer que o alisamento com formol causa frontal fibrosante, a gente ainda não tem essa relação de causalidade, porém eu entendo como um sinal de alerta. Então o alisamento de uma maneira geral fragiliza a haste, a gente não pode dizer que o processo de calvície ou quadros de queda difusa são decorrentes do alisamento, porém a gente sabe que existe essa fragilidade e a gente tem esse ponto que pode indicar que ele seja talvez um dos possíveis gatilhos no desenvolvimento desse problema específico que é a alopecia frontal fibrosante. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.